Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos estudar, porque este canal é feito de vídeos de estudo. E qual vai ser o sofrimento da vez? Resistência dos materiais. Tem coisas que eu gostaria de relembrar. E aí eu sempre tiro um tempo para dar uma revisada. Puta que pariu. Enfim, hoje eu vou dar uma revisada no conteúdo de torção do livro Hibbeler, Resistência dos Materiais, o tradicional, ele mesmo, aquele. Deixa eu ver aqui, vou até escrever aqui Hibbeler. Ou seja, a referência do vídeo de hoje é o livro Hibbeler. Tudo aqui vai ser baseado nele. Foi o livro que eu usei na minha época de curso de engenharia mecânica e tem coisas que eu gostaria de rever. Então, vamos começar. Mas primeiro, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico, graduado na Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde eu me graduei no fim de 2024. E depois submeti para um doutorado, que é onde eu estou hoje, no doutorado na Universidade de Brescia. Ok? Mas primeiro, prepare o seu cafezes. Café ruim da porra, puta que pariu. Porque a agressão acadêmica vai ser grande. Vambora. Então, a gente vai falar de torção, certo? Então, quando a gente fala de torção, a gente tem um eixo, um componente. E acontece alguma coisa nele que causa essa torção. Certo? Tá aqui o nosso eixo. Beleza, tá aqui o nosso eixo. E aí acontece uma coisa que faz ele torcer. Geralmente, o que leva a esse acontecimento é algo que chamamos de torque. Torque. Certo? O torque é um momento que tende a torcer o elemento em torno do seu eixo principal. Seja ele qual for, se eu estou torcendo ele em torno do seu eixo, que passa pelo seu centro, eu vou sofrer um torque. Quando se projeta eixos, geralmente a treta é o torque, certo? Então, torque é um momento em torno do eixo principal do componente. Não, em torno do eixo principal. Vamos só tirar isso aqui. Melhor, vamos trazer isso aqui para baixo. Vou deixar aqui. Em torno do eixo principal de um componente. Certo? Então isso gera uma torção
gera uma torção. E é uma das principais demandas quando se projeta eixos. As principais demandas em projetos de eixos, certo? Então, beleza, temos aqui um eixo. Okay, opa. Temos aqui o eixo sem torque nenhum. Eu vou fazer um copy. Não, copiar não. Copio ou não copio? Copio. Bota bem aqui. Paste. Ok. Beleza. Então temos aqui um eixo que ele está sendo deformado. E aí, o que é que acontece com esse eixo? Vamos rever. Então temos aqui. E começou o Parkinson. Aqui e aqui. Começou foi cedo hoje. Então, o que é que acontece com as linhas? Certo? Você vê que no primeiro aqui, as linhas estão bem retinhas, conforme o material. Só que agora, tá mais ou menos assim. Então, e tá acontecendo um eixo, um torque aqui. Eu nem botei. Mas vamos dizer que aqui atrás é uma parede. Aqui atrás é uma parede, né? Tem uma parede aqui. Tá fixo, né? Nem falei nada. Mas agora eu falei. Então tem uma parede aqui. Tá fixo na parede, né? Posso pôr aqui só um negócio aqui para dizer que tá fixo. Não precisa não. Change my mind. Beleza. Aí eu vou ter um torque, certo? Apliquei o torque aqui, certo? Então o que que a gente vê, certo? A gradezinha, né? A malha, ela tá distorcida, certo? O componente continua circular, mas as linhas retas da malha, né, são desviadas. Então podemos dizer o quê? A seção transversal do material do componente continua circular.
Porém, as linhas ficaram enviesadas. Isso gera uma deformação em formato helicoidal. Helicoidal. Então, isso, e o que é que isso significa? Isso, o que significa que cada linha vai interceptar a outra seção do material, né, circular, em ângulos iguais, certo? Cada linha vai interceptar no mesmo ângulo, né? É o ângulo o quê? De desvio. E aí começa. Então eu tenho uma preservação do o material, o componente ele continua circular. Só que essa linha ela vai se desviar em pequenos ângulos que são iguais, né, para todas as linhas da malha. A realidade, essa linha é só para dizer. Então eu vou ter aqui. Vou ter aqui, deixa eu ver. A linha. Ok? Então eu vou ter um ângulo. Eu vou ter aqui essa linha. Outro ângulo. Aqui outro ângulo. Certo? Então, aonde eu vou ter sempre deltas iguais. Certo? Vou ter sempre um delta igual. Certo? Mais ou menos isso. Perfeito. Então, portanto, se o ângulo de rotação... sim. Então, o comprimento dessas linhas tende a mudar. Entretanto, se a rotação for pequena,
o ângulo for pequeno, a gente pode assumir que comprimento e raio, que o comprimento e o raio desse eixo, desse componente, permanecerão inalterados. Não sofrerão alterações. Beleza.
Certo. Aí o que acontece? Como a gente viu, essa linha ela vai se desviando. Quando eu torço, ela vai se desviando. Só que tem um detalhe, além dos muitos que a gente vai ver. A distorção ou desvio das linhas vai aumentar conforme a distância longitudinal, né? A distância do eixo. Então, se eu pegar essa distância aqui, a laminação, que eu vou chamar de x, eu vou ver que esse ângulo de deformação ele é uma função de x. Varia ao longo do comprimento do eixo. Certo? Então, logo, o ângulo será uma função de x. De x. Certo? Beleza. Só que agora a gente precisa. Tem mais detalhes isso aqui. Isso é bem superficial. Vamos ver com um pouco mais de aproximação. Vamos considerar um elemento infinitesimal nesse eixo. Certo, então vamos pegar aqui, paste. Aí vamos pegar um elemento bem pequenininho, bem aqui, infinitesimal. Certo? Ixi, vou jogar fora mesmo. Beleza.
Beleza. O que eu fiz aqui? Peguei aquele ponto, esse cubinho é o cubinho verde, aqui está X, não, aqui está o eixo, e eu tenho os ângulos, certo? Aqui temos o plano não deformado, certo? E aqui temos o plano deformado. Esse, como você pode ver, o elemento, esse elementozinho, né? Ele tá a uma distância do um raio, né?
ele está a uma distância, né? Ele está a um determinado raio do centro, né? Uma distância para o centro do eixo. E essa distância ela é dada por ρ. Isso mais ou menos daqui para cá. Certo? Esse raio vai ser dado por ρ. Certo? Certo. Beleza. Então eu tenho uma distância ρ. Aí o que a gente pode perceber aqui? Qual é o ângulo de deformação, certo? Eu vou ter um ângulo de deformação φx para o ângulo deformado, certo? Só, né, do ângulo deformado, no caso, com relação à face onde estão os pontos A, B. Só que, se eu pegar o plano não deformado, a minha deformação, o meu ângulo de deformação, ele é φx, certo? Mais ΔΦ, certo? As faces posterior e anterior sofrerão distorções devido à rotação, né? Devido a uma rotação de ângulos φ de x e φ de x mais ΔX. Certo? Ou seja, mais ΔΦ, quer dizer, essa diferença de ângulos vai resultar que o elemento é submetido, vai resultar em uma deformação do cisalhamento. Certo? Uma deformação por cisalhamento.
E aí o grande lance é calcular essa deformação. E aí o que é que a gente tem que prestar atenção? Tá. Para calcular a deformação, observemos aqui os pontos AB e os pontos AC. Acertei? São esses mesmos? Beleza. Observa-se os pontos AB e AC. AB e AC. AB e AC são os pontos quando o material não está deformado. Após a deformação, observa-se os pontos AD e AC. Ok, vamos observar. AB, AD, AC. Então, veja que há uma diferença, certo? Então, AB e AC estão separados por 90 graus. Quando eu deformo, AD e AC tem um outro ângulo. E esse ângulo é θ'. Isso mostra uma variação do ângulo entre as paredes representadas por AB e AC, que é 90 graus, Mas reduz-se para um ângulo θ' quando deformado. E aí é o que? AD e AC. Certo? Beleza. Então, se a gente aplicar a definição de cisalhamento,
obtém-se que gama, sim, gama, esse ângulozinho aqui, pode ser dado por π menos 2 menos o limite de θ, linha, certo? Esse limite de C tendendo a A e B tendendo a A. Só revendo aqui, C tendendo a A e B tendendo a A, como se esses dois pontos estivessem se aproximando de A ao longo de CA e BA. Certo? Tá, gama é um ângulo, né? Que pode ser relacionado ao comprimento de ΔX do elemento. E com a diferença ΔΦ entre as faces, que são quais faces? Essas daqui. Essa face e essa face aqui. Essa é a face não deformada e a face aqui ΔΦ é a face deformada e a face onde eu tenho AB, certo? Ok. Então, temos ΔX, temos ΔY ou ΔΦ entre as faces sombreadas, certo? Beleza. Da onde veio esse ΔX? É o comprimento da linha. Como eu estou sofrendo um desvio com um ângulo, é natural que essa linha tenha um outro comprimento. Beleza. Então, daqui, podemos dizer que eu vou ter um ΔX envolvido e vou ter um ΔΦ. Certo? Isso aqui vai tender a dx, uma derivativa de x, uma derivativa de φ. Do comprimento e do ângulo. Então, podemos dizer que a distância de B para D seria o raio ρ, né, do elemento até o eixo, certo? Vezes a derivada do ângulo, que eu posso dizer o que? É dx vezes o ângulo gama. Assim, gama, o ângulo gama, esse ângulo aqui, pode ser dado como gama é ρ dφ dx, né? Igual, tal, tá, passa para cá, dá aquela manipulada. Certo? Eu disse que para ângulos pequenininhos, pequenas rotações,
essas variações de ângulo, delta, φ, né, serão iguais. Então esse dφ dx é constante. Começou a baitolagem aqui na caneta. Como as variações isso, começa assim, o analfabetismo. As variações das linhas vão produzir ângulos iguais, dφ dx será constante. Certo? E o que significa? Isso significa que a deformação por cisalhamento causada pela torção isso. Causada pelo torque em qualquer elemento, certo? Esse é um elemento de exemplo. Em qualquer elemento será definida pela distância radial ρ. Ρ. As equações indicam isso aí, gosto. Indicam, portanto, que o cisalhamento no interior do eixo, cara, tá ruim aqui. Do eixo varia,
linearmente ao longo de qualquer linha radial. Ou seja, da distância do eixo até qualquer ponto dentro da seção transversal, certo? Ou seja, varia linearmente. Linearmente. De zero, certo? Na linha central, até um valor gama máximo, que é o que? No seu contorno externo, aqui. Certo? Então vai variar de zero até gama. Esse gama pode ser um valor máximo. Eu posso representar até de outra forma. Aqui o eixo, copy, paste. Vou pegar aqui.
Aqui, defi. Dx. Eu também posso ter uma componente aqui, dependendo da distância ρ, certo? E aqui é o meu ρ. E este ângulo não ficou bom aqui, peraí. Vou fazer melhor. Esse ângulo seria gama máxima, certo? De 0 até gama máxima. Isso significa que defi dx é constante. Quer dizer, eu defini que defi dx é constante devido a assumir que vai me gerar um deslocamento igual para todos os elementos. Então, defi dx é constante. Eu posso passar tudo para o outro lado. Então, vai ficar gama dividido por ρ. Certo? Beleza. E aí eu vou dar uma torção máxima ali, eu vou obter um gama máximo. E esse gama máximo vai vir com um determinado ρ. Vamos chamar esse ρ de C. E qual seria esse ρ? Seria o ρ que vai vir até o raio do eixo. Então, gama máximo vai ser defi dx igual a gama máximo sobre C. Certo? Mas vamos pegar essa componente aqui. Isso me daria o quê? Gama é igual a ρ vezes o quociente de gama máximo pela o raio C. Beleza, mas a gente ainda nem chegou na fórmula da torção, que vai ficar para o próximo vídeo, porque é o próximo tópico. E já é de noite aqui na Itália e eu tô cansado. 5.2, fórmula da torção. É isso aí. Chatinho. É o mínimo que eu posso dizer. E é porque eu esqueci de desenhar outras coisas aqui também. Vou desenhar no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente, né? Se eu tiver com a cabeça boa. Puta que pariu. Regra da mão direita. Isso é uma desgraça. Que desgraça. Era pra eu ter complementado com outro eixo aqui. Tá, beleza. Eu acho que ficou... Deu pra pegar. Beleza, vamos fazer o seguinte.
Só para ficar claro, como seria? Vamos pegar esse elemento aqui. Aqui. E vamos considerar um elemento. Certo? Então, temos aqui um elemento. Então, o que é que acontece? Vamos botar aqui Z, Y, X. Beleza. Como a gente pode ver, temos aqui daqui para cá, que é X. Aí deformou, certo? Então vou pegar essa parte aqui. Que vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser o quê? X mais delta X. E o torquezinho aplicado aqui. Torando aqui o torque. Certo? Daqui pra cá é C. Certo? E daqui pra cá, né? Porque, na verdade, seria daqui pra cá, né? Aqui seria Rho. Esse elemento não está necessariamente na borda, né? Eu desenhei ele na borda, mas é como se ele estivesse ali em algum ponto entre 0 e o raio, né? Então é isso. Próximo vídeo, a gente pega aí a fórmula da torção. Chatinho, viu? Nos vemos no próximo estudo. No próximo vídeo. Tá caindo aqui o papel aqui. Até lá.